Um garotinho de apenas 14 anos de idade foi condenado à cadeira elétrica por supostamente ter desvivido duas garotinhas. Mas o mais chocante desse caso é que anos depois descobriram que ele nunca cometeu esse crime. Esse foi considerado um dos casos mais tristes e chocantes da história dos Estados Unidos envolvendo crianças e falhas na justiça. Tudo começa em uma pequena cidade chamada Alcolo, na Carolina do Sul, em 1944. E naquela época os Estados Unidos ainda viviam um período de segregação racial, onde os brancos viviam de um lado e os negros de outro, completamente isolados. As leis daquela época inclusive impediam que as crianças frequentassem a mesma escola. O George Stanley Jr. tinha 14 anos de idade nessa época. Ele era um garoto magro, franzino e sonhava em ser engenheiro. E ele realmente dava muito duro na escola para conseguir alcançar esses objetivos. Ele morava em uma pequena casa com os pais e com os irmãos que ficava próximo da linha do trem. E apesar de toda a dificuldade que eles viviam naquela época, a família era unida e muito feliz. E foi no dia 23 de março de 1944 que a vida dessa família mudou de uma forma cruel e impiedosa. Foi nesse dia que duas garotas brancas chamadas Betty Jane, de 11 anos de idade, e Mary Emma, de 8 anos, andavam ali pelo bairro de bicicleta colhendo flores. E a última vez que essas duas garotinhas foram vistas com vida, elas estavam conversando com o George e com a irmã dele próximo da casa do George. Só que na manhã seguinte, infelizmente, o corpo das duas garotinhas foi encontrado jogado em uma vala e eles apresentavam ferimentos na cabeça que provavelmente foram feitos por algum objeto muito pesado, que de início suspeitaram de uma barra de ferro que pesava em torno de 10 quilos. E é agora que vem a parte chocante e revoltante desse caso. Sem nenhuma investigação, sem nenhum tipo de prova e nenhuma testemunha, a polícia acabou indo direto na casa do George. Na mesma hora, levaram o pequeno garoto sem avisar os pais e acabaram interrogando ele sozinho por horas. E assim que eles acabaram esse interrogatório, eles falaram que o garoto havia confessado o crime. Só que essa confissão nunca existiu. Tudo isso foi forjado para incriminar o garoto. Era simplesmente a palavra da polícia contra um garoto negro de apenas 14 anos de idade. Esse julgamento aconteceu em menos de um dia, e para deixar tudo ainda pior, o júri era composto apenas por homens brancos. E o advogado de defesa, ele era um político local que simplesmente não fez nada para defender o George. Nenhuma testemunha de defesa foi chamada e nenhuma prova foi apresentada. O julgamento durou só 2 horas e o júri deliberou por 10 minutos. E a sentença, ela foi simplesmente a mais cruel de todas. O garoto de apenas 14 anos de idade foi condenado à cadeira elétrica. Logo depois do julgamento, o George foi levado para a prisão, onde ficou isolado em uma cela. O pequeno garoto passava o tempo todo chorando e rezando e implorando para ver os pais, os quais não puderam ver o garoto. E outra parte muito triste desse caso foi quando ele recebeu a visita de um padre na cela. Ele simplesmente perguntou pro padre: "Senhor, eles vão me dar comida depois da execução?" E isso tudo porque o garotinho não tinha ideia do que estava acontecendo e não sabia o que era uma execução. E infelizmente no dia 16 de junho de 1944, o George foi levado para a cadeira. E para vocês terem uma noção, as cadeiras foram feitas para comportar adultos, mas o George era tão pequeno e tão magro que ele mal cabia na cadeira. Eles tiveram que utilizar uma bíblia como apoio para que o garoto tivesse altura suficiente para a cadeira. E o capuz que colocaram na cabeça do George, ele era tão grande que ali durante a execução ele acabou caindo e deixando o rosto do garoto exposto. E essa cena acabou chocando todas as pessoas que estavam presentes na hora. E com apenas 14 anos de idade, ele acabou se tornando o mais jovem a ser condenado à cadeira no século XX. E depois de tudo isso, esse caso acabou sendo esquecido por décadas. Até que alguns advogados e alguns especialistas na área revisaram o caso lá nos anos 2000. E foi só aí, revisando esses processos, que eles descobriram que não havia nenhuma prova física que pudesse incriminar o garoto e muito menos uma confissão. E que o pequeno garoto de 14 anos simplesmente foi utilizado como bode expiatório para acalmar uma população branca da cidade. E foi só lá em 2014, após 70 anos, que um juiz finalmente anulou essa condenação. Só que simplesmente foi tarde demais. O pequeno George acabou perdendo a vida injustamente décadas atrás. E o mais triste desse caso é que apesar de anos depois ainda existem muitos Georges por aí sendo julgados e condenados sem ao menos ter a chance de poder se defender. E agora, se você chegou até aqui, já me fala a tua opinião nos comentários e me segue para mais casos perturbadores.